Bom dia, irmãos e irmãs. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Desde já peço que se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe os vídeos para a gente evangelizar o maior número de pessoas possíveis. Irmãos, eu gostaria de trazer uma leitura hoje em Apocalipse 22, somente o versículo 15, porque algo nesse versículo me chamou a atenção. Eu fui a fundo pesquisar, porque eu senti de estar passando para vocês, porque eu tinha muita dúvida sobre isso, e quando eu pesquisei eu pensei, meu Deus, é isso mesmo. O verso 15 vai ser assim, ó. Apocalipse 22. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. O que me chamou mais atenção foi fora ficam os cães. Eu tinha muita dúvida sobre isso, tanto que eu fui pesquisar. E também, lá no livro de Filipenses, capítulo 3, o verso 2, praticamente já respondeu a pergunta que eu tinha. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Cuidado com os maus obreiros. Meus irmãos, o que seria maus obreiros? Pessoas que fazem a obra erradamente, pessoas que mascaram a obra, pessoas que são uma coisa em um lugar, são uma coisa em outro lugar, são uma coisa em outro lugar. Sabe que as coisas de Deus é feita corretamente, tem que ter disciplina, tem que ter ordem, tem que ter referência, tem que reverenciar Deus na casa dele. E o povo hoje em dia não tá nem aí, sabe que tá errado o que eles estão fazendo, mas continuam fazendo. Quem tem autonomia para mudar, muitas das vezes não muda. A gente tem que fazer a obra com seriedade, seriamente, entendeu? E o significado de cães na Bíblia é que antigamente os animais, os cães, eles não eram domesticados, então eles eram animais violentos, eles andavam em bando, eles causavam muita coisa, bagunça, desordem, mordiam as pessoas, atacavam as pessoas. E o que acontece? Muitas das vezes as pessoas têm como resolver as coisas e não resolvem, simplesmente deixam. Você pode pesquisar. Cães, na Bíblia vai falar sobre isso. Entendeu? Os maus obreiros que fazem a obra de qualquer jeito. Se for para fazer de qualquer jeito, é preferível que não faça. Por exemplo, se for para você ir no culto e ficar com o celular, todo o culto lá, no Facebook, no WhatsApp, não vai no culto, fica em casa, é melhor. Eu sei que é um assunto que talvez vão falar, vão me apontar, mas é a realidade. É o que acontece hoje em dia. Os pregadores lá no altar pregando, falando da verdade, falando da palavra de Deus. Alguns porque tem muitos que ou distorcem a palavra ou falam o que não fazem, o que não vivem. O que mais tem é isso. E fica uma situação complicada porque a pessoa acredita. Uma pessoa que leva a palavra está falando com as pessoas. As pessoas vão ouvir, muitas das vezes as pessoas vão acreditar mesmo a pessoa fazendo coisa errada. Gente, o que eu vou falar aqui? A questão dos falsos obreiros. Cargo não vai levar ninguém para a salvação. Eu ser um cooperador, eu ser uma cooperadora, não vai me levar para a salvação eterna, entendeu? O que eu tenho que fazer?
Eu tenho que me esforçar cada dia mais para fazer a vontade de Deus. Não é fácil, também não é difícil, a gente é ser humano, a gente vai errar uma coisa aqui, outra coisa ali. Agora, você usar da palavra e agir de má fé com as pessoas, falando coisas para as pessoas, apontando, e vou falar mais ainda. Pessoas conhecedoras da palavra tiram pessoas de dentro da igreja e jogam pro mundo de volta. E se acontecer alguma coisa com a alma dessa pessoa? E se a pessoa voltar a fazer coisa errada? Quem ficar muito decepcionado, muito magoado, vai fazer coisa errada. Aí quem tiver mais discernimento, mais o pé no chão, vai se abalar, mas vai ficar firme, vai tentar fazer vontade de Deus, mas vai ficar magoado. Porque para você colocar uma pessoa na igreja hoje é muito difícil. Mas para você tirar, não precisa 1 minuto de conversa. Você falou um negócio e a pessoa já sai. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas não sabem conversar. Eu sou a favor da pessoa fazer um curso, da pessoa estudar, da pessoa buscar. Porque você ouve pessoas de igreja, de tempos de igreja, falando que mal lê a Bíblia. Você vê pessoas que mal levam a Bíblia para a igreja. Mas dá o celular na mão para você ver se não tá procurando o que não é para procurar na hora do culto. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? É um alerta. Vamos ficar atento, vamos ficar esperto, porque Jesus já tá na porta. A gente tem que estar alerta, a gente tem que prestar atenção. Entendeu? Igual na parábola das 10 virgens. A gente não sabe nem o dia nem a hora que o noivo vai vir. Então a gente tem que estar atento, a gente tem que estar alerta. Então assim, meus irmãos, eu queria trazer isso para vocês porque era uma dúvida minha. Eu queria saber o que significava. Eu escrevi muita coisa, na verdade. Escrevi bastante coisa. Entende? Escrevi bastante coisa. Mas eu fui mais no resumo, né? Falar a verdade, falar o assunto principal, que é isso, né? Os maus obreiros, pessoas que se aproveitam da palavra, que se aproveitam talvez de um cargo que tem para manipular as pessoas, entende? Hoje em dia, até vamos dizer assim, né? Pessoas que fazem isso de má fé, né? Usam a obra de má fé. É fácil manipular. Porque uma pessoa que vai na igreja é uma pessoa ferida, uma pessoa magoada, uma pessoa machucada, é uma pessoa que está com depressão, com síndrome do pânico, é uma pessoa que tem vários problemas. Então a pessoa vai numa igreja buscando o quê? Conforto, carinho, buscando uma palavra de apoio, buscando ajuda. E quem está na igreja, eu vou dizer com essa palavra, infiltrado na obra, porque não pode ser de Deus uma pessoa que diz que é de Deus e trata as pessoas dentro da igreja de qualquer forma. Entende? Porque infelizmente tem, tá? Você tá na igreja, é até complicado às vezes. A pessoa passa por você andando, quase leva você junto e não é capaz de te olhar no rosto e te dar a paz do Senhor. Isso daí é muito complicado. Mas a gente tem que entender que Deus coloca essas pessoas, Deus coloca essas situações para talvez ver como a gente vai se sobressair, porque é perceptível uma pessoa que está ali fazendo obra de verdade e uma pessoa que não está ali fazendo obra de verdade. A gente sabe, a gente sente a presença, a gente sente que tem algo de errado. Então esse vídeo aqui, meus irmãos, é mais um alerta para você, tá? Eu sei que o que eu tô falando aqui talvez vai causar um incômodo, mas eu não posso mentir.
e tá na palavra. E as pessoas têm medo de falar a verdade. Hoje em dia, estão falando muitas outras coisas que fogem totalmente da palavra. Não são todos, mas tem alguns que fazem isso. Entende? Então é bem complicado. Então fica o alerta aí, ó, tá na palavra. Eu tô até deixando aqui esse versículo porque tá na palavra, para não falar que eu tô aqui falando que eu não sei. Porque eu sei o que eu tô falando, porque eu busquei, porque eu estudei. A gente tem que estudar, a gente tem que fazer curso. Faça um curso de obreiro, mas um curso sério. Um curso que você saiba realmente que você faz na obra de Deus. Entende? Um curso que uma pessoa apta a te passar esse curso te passe a verdade, a veracidade dos fatos, do que um obreiro faz. Todos nós somos obreiros na casa de Deus. Todos nós que temos algum cargo na obra somos obreiros, porque fazemos a obra de Deus. Né? E todos nós, não precisa nem ter cargo. Eu acredito que a gente que conhece a palavra e leva a palavra falando com as pessoas na rua, com o nosso vizinho, com alguém na nossa casa, somos obreiros, estamos fazendo a obra de Deus. Então a gente tem que prestar muita atenção, porque vai ter muita gente fingindo ser uma coisa, e no fim de tudo a gente vai se decepcionar, porque infelizmente o ser humano ele é assim. Então fica o alerta a essa questão e que você preste atenção, porque muitas das vezes não é você o culpado, muitas das vezes é o lugar que você está, é a situação que te colocaram, né? Porque nem sempre aquela pessoa que se altera por alguma determinada situação é o errado. A gente tem que prestar muita atenção em tudo, a gente tem que prestar atenção em cada detalhe. Porque o que tem um louvor que diz o errado virou certo e o certo é errado. Então, infelizmente, a gente tem que tomar cuidado hoje em dia. Tá? Então, mais uma vez eu vou falar, Jesus está às portas. A gente tem que se preparar, ficar alerta. Porque a hora que ele vir, a gente não vai nem ver. A gente só vai saber que ele vem. Então que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e fiquem com essa palavra. Medita nesse versículo, leia, vai atrás, busca. Tem mais versículos na Bíblia que falam sobre isso. Pode pesquisar sem medo. Pergunta para o seu pastor a respeito disso. Pergunte para alguém a respeito disso. Estude, passe para frente a mensagem. Porque o que tem de gente manipulando as pessoas usando a palavra, é muito sério isso. E cada uma dessas pessoas vai ter com Deus. Deus vai requerer dessas pessoas as obras, tanto as obras boas quanto as obras que não foram boas. Deus vai ter com cada um de nós. Que isso fique de alerta. Que Deus abençoe.